Mudarei o sertão em açude, terra seca em olho d'água. Assim falou o Senhor das andanças, para dar a seu povo esperança. Mudarei o sertão em açude, terra seca em olho d'água. Assim falou o Senhor das andanças, para dar a seu povo esperança. Mudarei o sertão em açude, terra seca em olho d'água. Assim falou o Senhor das andanças, para dar a seu povo esperança. Assim falou o Senhor das andanças, para dar a seu povo esperança. Assim falou o Senhor das andanças, para dar a seu povo esperança. Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente querida, gente amada, até o mês de julho estarei apresentando uma série de programas especiais aqui no canal Paz e Bem sobre o 15º Intereclesial das SEBs, que acontecerá na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, entre os dias 18 a 22 de julho de 2023, tendo como tema SEBs, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o lema, inspiração bíblica: vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. Este é o nosso segundo Paz e Bem especial. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em seu documento 92 de 2010, Mensagem ao Povo de Deus sobre as Comunidades Eclesiais de Base, afirma: os encontros intereclesiais das SEBs são patrimônio teológico e pastoral da Igreja do Brasil. Desde a realização do primeiro, em 1975, em Vitória do Espírito Santo, reúnem diversas dioceses para troca de experiência e reflexão teológica e pastoral acerca da caminhada das SEBs. Manifestação visível da eclesialidade das SEBs, os encontros intereclesiais congregam bispos, religiosos e religiosas, presbíteros, assessores e assessoras, animadores e animadoras de comunidades, bem como convidados de outras igrejas cristãs e tradições religiosas. Nele se expressa a comunhão entre os fiéis e seus pastores. Bonita definição, né?
da CNBB. Faustino Teixeira, nosso companheiro e irmão aqui no Paz e Bem, lembra-nos: a conjuntura política no Brasil nos anos 70 estará marcada pela transição de um autoritarismo absoluto para uma abertura gradual e controlada. Os primeiros anos da década de 70 estarão ainda sob o clima sombrio do Ato Institucional número 5, publicado em dezembro de 1968. Com o AI-5, decreta-se o fechamento dos canais de participação democrática no Brasil. Expurgo do Congresso, ofensiva contra o Judiciário, clima de censura generalizada, repressão aos direitos humanos, perseguição e tortura contra as lideranças populares. Uma impressionante onda repressiva marcará o período, que vai de 1969 a 1973, durante a presidência do general Médici. A censura do governo e a repressão generalizada silenciaram todos os focos de oposição. A linha dura tinha as rédeas na mão. A intervenção nas universidades impedia a manifestação estudantil, um dos principais focos de oposição em 1968. A repressão mostrou-se igualmente eficiente contra as guerrilhas. A lógica do governo militar no Brasil não se explicava somente pela dinâmica repressiva. Mediante a aliança militar tecnocrática, incentivava-se o rápido desenvolvimento econômico, que favoreceu o enriquecimento dos brasileiros situados no vértice da pirâmide salarial: os profissionais, os tecnocratas e administradores de empresa. O crescimento econômico acelerado funcionava, mas grande parte da população continuava à margem de suas benesses, não sentindo qualquer melhoria em sua condição de vida. Neste período repressivo, a Igreja Católica representou virtualmente o único centro de oposição institucional. A Igreja no Brasil, incentivada pela Conferência de Medellín, 1968, assumirá um lugar de destaque na crítica ao regime militar. Três documentos importantes foram publicados no início de 70. Uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social, de autoria de Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, 1971. Eu ouvi os clamores do meu povo, assinado por bispos e superiores religiosos maiores do Nordeste em 1973. Marginalização de um povo, assinado pelos bispos do Centro-Oeste em 1973. Os anos 70 marcaram a fase de grande efervescência das SEBs, da vitalidade, da articulação dialética entre fé e vida, de sua criatividade bíblica e litúrgica, de sua atuação pública mais definida. O fechamento da conjuntura política e o bloqueio de vários canais de expressão popular favoreceram a atuação da pastoral popular e seu compromisso com a causa da vida.
A situação de agravamento da pobreza do povo, da violação dos direitos humanos e da repressão generalizada consolidou a urgência do compromisso de engajamento social de setores da igreja, particularmente aqueles envolvidos com a SEBS. Nesta ocasião, a conjuntura eclesial mais ampla estimulava este compromisso social. A igreja palmilhava os caminhos de abertura do pós-concílio, incentivando as experiências inovadoras das igrejas locais e as práticas de testemunho evangélico libertador. Na América Latina, em particular, os imperativos da Conferência de Medellín, realizada em 1968, estavam em plena realização. Para um maior esclarecimento, minhas irmãs e irmãos, esclarecimento e estudo sobre a Conferência de Medellín, indico o livro que organizei em parceria com Neide Souza, Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina, da editora Vozes, de 2018, onde você encontrará um belíssimo artigo sobre a SEBS, de autoria de Benedito Ferrara. No site SEBS do Brasil, encontramos um vasto material sobre a memória dos intereclesiais das comunidades eclesiais de base. O Paz e Bem de hoje aproveitará este material de forma reduzida, é claro, por causa do nosso tempo. Mas você deve dar uma passeada pelo site SEBS do Brasil. Pode jogar aí na sua timeline. SEBS do Brasil, vai aparecer lá. A cada programa, como eu disse antes, a cada programa Paz e Bem especial, irei fazer a memória dos intereclesiais, de 5 em 5. Do primeiro até o 15º. Então o site SEBS do Brasil diz assim: há quase 5 décadas, sob o influxo do Vaticano II e no calor das conferências latino-americanas do episcopado reunido em Medellín e Puebla, as comunidades eclesiais de base pulularam como uma pequena flor sem defesa. Depois, na década de 1970, veio o seu aprumar. Foi nesse momento que surgiram os encontros intereclesiais de SEBS, cujo objetivo era uma maior e melhor articulação das comunidades dispersas pelo Brasil. A partilha de experiências durante os encontros é um dos traços mais marcantes. Os relatos da caminhada das comunidades, seus desafios, sofrimentos, lutas e conquistas, uma vez socializados, tornam patente a unidade, até mesmo nos problemas, e aponta para questões teóricas e práticas. O panorama apresentado fornece aos assessores referências para um aprofundamento teológico e sociológico. Foi justamente nos intereclesiais que foram produzidos os primeiros e mais destacados trabalhos teológicos e sociológicos a propósito das SEBS, o que suscitou uma expressão de uma eclesiologia mais autóctone, com traços marcadamente latino-americanos. Sem sombra de dúvida,
Outro aspecto de relevo nos intereclesiais, além da partilha e das reflexões, é o fato de cada encontro constituir-se numa fonte de animação para as comunidades. Cria-se a familiaridade, a unidade, o sentimento de pertença recíproca, o que gera ânimo, força na autoconsciência e autorrealização, esperança e entusiasmo. Numa expressão, trata-se de uma estrutura de apoio que reforça a eclesialidade das sedes. E aí o site entra na memória dos intereclesiais. A ideia do primeiro intereclesial de Sebes nasceu de uma conversa informal entre o bispo auxiliar de Vitória, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, o historiador Eduardo Ronaert e o dominicano Frei Beto, num banho de praia em janeiro de 1974. Um ano depois, entre os dias 6 e 8, na cidade de Vitória do Espírito Santo, aconteceu o primeiro intereclesial das Sebes. Participaram do evento cerca de 70 pessoas, representando várias dioceses de 12 estados diferentes. Entre eles estavam 5 bispos e vários animadores e animadoras leigos e leigas, e agentes de pastoral das comunidades de várias partes do país. O tema do encontro foi uma igreja que nasce do povo pelo Espírito de Deus. A expressão hoje amplamente conhecida, igreja que nasce do povo, surge neste intereclesial, que trazia em seu bojo uma nova eclesiologia, nascida de uma nova consciência, a partir de um novo jeito de ser igreja. Teve como objetivo delinear o perfil e descobrir as características futuras da igreja nova que nasce no meio do povo, principalmente através das comunidades eclesiais de base. O segundo encontro intereclesial de Sebes aconteceu entre os dias 29 de julho e 1º de agosto de 1976, também em Vitória do Espírito Santo. Como no primeiro encontro, a preparação se deu solicitando-se às comunidades que preparassem relatórios contando os passos da caminhada, tendo em vista a pedagogia libertadora nas Sebes. Participaram do encontro cerca de 100 pessoas, representando 24 dioceses de 17 estados brasileiros. A metade dos presentes representava as comunidades e a outra metade era constituída por agentes de pastoral, bispos e assessores. Participaram 13 bispos brasileiros e 3 convidados estrangeiros, sendo 2 do México. O tema foi Igreja, Povo que Caminha. A partir daí começa-se a delinear a identidade das Sebes. Passa-se a utilizar o jargão caminhada. Identificadas as semelhanças entre si, as várias comunidades eclesiais de base passam a se tratar como companheiras de caminhada. As Sebes dão seus primeiros firmes passos, tendo os pequenos à frente. Foi entre os dias 19 e 23 de julho de 1978 que se realizou o terceiro intereclesial das Sebes, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Comemorou 10 anos de Medellín, que deu à Igreja Latino-Americana uma dinamicidade pastoral libertadora, bem como partilhou da expectativa da Conferência de Puebla, que viria a ocorrer em janeiro de 1979. O encontro contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas, sendo que 2/3 vinham das bases, representando 47 igrejas do Brasil.
participaram 17 bispos, 9 assessores e assessoras e 18 agentes de pastoral. Dentro do espírito ecumênico estiveram presentes um assessor, Jeter Pereira Ramalho, e 3 outros representantes dos evangélicos. Participaram ainda o cacique Chavante Aniceto, além de outros convidados do México, Bélgica e Nova York. Neste encontro, a participação popular foi muito intensa. O tema do encontro já apontava para este novo aspecto: Igreja, povo que se liberta. Depois de tantos anos silenciado, o povo fiel e oprimido expressava seu clamor, como povo sujeito da construção da sociedade e da igreja. Impunha-se com a força de sua palavra, união e coragem. Tanto a conjuntura política quanto a eclesiástica internacional sofreu transformações significativas no início dos anos 80 que repercutiram na igreja no Brasil. Especialmente a partir do pontificado de João Paulo II, começa a tendência de afirmação de uma nova identidade católica, que buscava um novo equilíbrio na igreja, reordenando o que o Concílio Vaticano II revolvera. O Episcopado Nacional, em seu grupo conservador, já não tinha muita simpatia pelas sebes, o que suscitava muitos questionamentos. O 4º encontro intereclesial foi realizado em Itaici, São Paulo, de 20 a 24 de abril de 1981. Como no encontro anterior, as bases organizaram e participaram, levando à frente a coordenação e a condução do encontro. Participaram em torno de 280 pessoas, de 71 dioceses e de 18 estados do Brasil. Deles, 184 eram representantes das bases, 56 eram agentes de pastoral, 15 eram assessores e 17 bispos, que se fizeram presentes durante todo o encontro. O tema era Igreja, povo oprimido que se organiza para a libertação. Dentre seus objetivos, destacam-se a troca de experiências, a celebração da fé e o aprofundamento crítico das lutas reivindicatórias, sindicais e políticos partidários. Por fim, no programa de hoje, é claro, o 5º encontro intereclesial de SEBS ocorreu em Canindé, no Ceará, de 4 a 8 de junho de 1983. Teve uma dimensão nacional, já que contou com a participação de aproximadamente 500 pessoas, de 134 dioceses de quase todos os estados do Brasil. 234 dos participantes eram membros da base, 60 eram agentes de pastoral, 30 eram bispos, 15 assessores, 16 observadores, 7 da imprensa e 114 das equipes de serviço. O tema geral do intereclesial foi SEBS, povo unido, semente de uma nova sociedade. A troca de experiência e as reflexões levaram à conclusão de que, além das dificuldades externas que as SEBS enfrentavam, existiam também dificuldades internas, ligadas
as precárias condições de vida da base popular. Na Carta de Canindé, os participantes manifestaram seu desejo de conhecer e combater as causas da desgraça social. As liturgias e celebrações ocuparam um lugar de grande importância no encontro. Todos os dias, de manhã e de tarde, aconteciam celebrações com grande participação e criatividades, elaboradas pelos próprios participantes. Benedito Ferraro, no capítulo que ele escreve para esse livro, nos diz: as sebes deitam suas raízes no catolicismo popular, tendo com ele muita sintonia, pois fazem parte da grande maioria pobre, mas ao mesmo tempo se diferenciam dele por serem libertárias, buscando caminhos para a transformação da igreja e dando sua colaboração também na transformação da sociedade. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Espero que vocês estejam gostando de toda esta história contada com muito amor e carinho. Assim é o programa Paz e Bem, especial intereclesial das SEBs, memória e compromisso. Paz e bem, vida longa e próspera.